Um, dois, três, experiência. Amém. Recomeçando. Então, irmãos, eu tive o cuidado de olhar, de estudar as aulas do professor Silas Esteves, do pastor Silas Esteves, trabalho que ele estava desenvolvendo. E observei que o Silas ele fez o seguinte, ele focou. Quem participou das aulas do pastor Silas aqui? Isso. O pastor Silas ele focou o trabalho do estudo das epístolas, até o ponto que eu vi, na epístola de São Paulo aos Romanos. Ele focou na epístola aos Romanos. Ele errou com isso? Não, ele não errou. Foi uma abordagem que ele quis fazer. Eu não tenho especificamente essa abordagem. Acho importantíssimo. Provavelmente eu perderia uma aula inteira só para falar da epístola de Paulo aos Romanos. Por quê? Carta aos Romanos é considerado o Evangelho segundo Paulo. Interessante, né? Você tem o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem o Evangelho segundo Paulo. Qual é o Evangelho segundo Paulo? Carta aos Romanos. Por que razão? Porque houve um imperador, acho que foi o Diocleciano, que fez uma expulsão de judeus e cristãos de Roma, e pouco tempo depois eles voltaram. Os que ficaram em Roma passaram a desenvolver um entendimento da palavra de Deus, um entendimento do cristianismo completamente desassociado do judaísmo. Quando os cristãos e judeus voltaram a Roma, houve um conflito, esses grupos não se entendiam, eles estavam falando línguas diferentes. Então, a Epístola aos Romanos foi uma espécie de tratado. O apóstolo Paulo ele fez um tratado do que é o cristianismo, o que seria o cristianismo, para que isso resolvesse essa questão. Eu preciso colocar algumas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa ter a noção de o que era a igreja naquele período. Porque quando a gente pensa numa eclesiologia hoje da igreja, um estudo da igreja hoje, você olha para a igreja hoje, você vê prédios, você vê pastores, presbíteros, diáconos, copastores, líderes, bispo, me ajudei, apóstolo, não é isso? Então você vê uma estrutura de igreja montada em cima de lideranças, em cima de pessoas que exercem, digamos assim, autoridade sobre a igreja de uma forma universal. Tá? A gente vê a igreja também como uma instituição gigantesca. Vocês concordam que a igreja é uma instituição gigantesca? Estou falando da nossa igreja, não, né? A igreja. A gente começa a pensar em igreja evangélica, igreja católica, as igrejas evangélicas, muitas igrejas ortodoxa grega, cóptas do Egito, igreja oriental, igreja clandestina, igrejas oficiais, igrejas oficiosas. Você tem de tudo, tudo. A instituição igreja, ela é gigantesca. Mas nem sempre foi assim. Quando Jesus começou a igreja, era um mecanismo muito simples. Ele disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei entre eles. Pronto, acabou a igreja. A igreja é isso. Não precisa muito mais do que isso para existir igreja. Para haver igreja tem que ter 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus. Ele estará entre eles e ponto. Essa foi a igreja que Jesus criou. Entretanto, quando a igreja começou a crescer, começou também outras questões a entrarem digamos assim, entrarem também para serem administradas. A igreja começou a ter dinheiro.
isso começa a complicar tudo. Porque quando a igreja começou a ter dinheiro, não da parte dos apóstolos, mas de outras pessoas, né, começou a olhar e dizer, esse negócio dá dinheiro. Até hoje, mesmo. Até hoje. O cara olha e diz assim, esse negócio dá dinheiro. Tem jeito da gente pegar um pedacinho aqui desse negócio. Né? E aí começa a ter grupos interessados em poder. Né? Os líderes, as pessoas que falam e as pessoas obedecem. Eles impõem as mãos, as pessoas são curadas. Caraca, isso é muito poder. Demônio se manifesta, manda o demônio embora. Isso é muito poder. As pessoas que começaram a olhar disseram, eu quero participar disso também. E aí, muitos espíritos começaram a atacar a igreja. Essa simplicidade criada por Jesus começou a ficar muito difícil de ser administrada. Você começa a ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, você já tem problema acontecendo. Você já tem discussão porque os judeus, as esposas dos gregos, as viúvas dos gregos começaram a reclamar que as viúvas dos judeus não eram gregos, tá? Eram pessoas que eram judeus que vinham da Grécia. Mas os judeus que eram de Jerusalém estavam tendo prioridade na divisão do pão. Então, na hora de dividir, a pessoa dizia o seguinte, não, mas o judeu daqui é melhor do que o judeu de lá. O cristão daqui é melhor do que o cristão de lá. Então, começou a dar mais atenção. Aí os apóstolos, vendo aquilo ali, passaram a administrar aquele problema. Eles começaram a entrar no conflito das pessoas por causa de interesses de coisas materiais. Quem está me escutando? O que eles fazem? Levantam os diáconos. Botaram homens cheios do Espírito Santo. Quem está lembrado disso? Né? Então, os diáconos entraram na parada e tal, mas isso foi direto. Problema dentro da igreja, problemas de discussão por causa de questões não espirituais e problemas espirituais também. Por quê? Porque não havia nada. Para o judeu, para um judeu ser judeu, ele tem que ser filho de mulher judia ou filho de uma família judia. Para um cristão ser cristão, ele tem que acreditar em Cristo. Então, como as igrejas não funcionavam fora das sinagogas, as igrejas funcionavam dentro das sinagogas, e como elas funcionavam dentro das sinagogas, os judeus tinham uma certa proeminência. As lideranças judaicas começavam a dizer como é que tinha que ser. E aí os cristãos começaram a dizer, não, mas eu não quero me circuncidar, por exemplo. Eu tenho o hábito de comer carne de porco. Jesus não falou nada de carne de porco. Jesus não falou nada de circuncisão. E aí o pessoal começou a dizer, não, mas tem que circuncidar. Não pode comer carne de porco. Não pode isso, não pode aquilo. Tem que respeitar o Shabat. E por aí foi. Quem está me ouvindo? Quem foi Paulo? Paulo foi o cara que deu a espinha dorsal do pensamento da igreja. Paulo e as epístolas paulinas são usadas até hoje para a gente entender o que é igreja. É algo além do que aquela igreja de Cristo, que é a coisa mais simples no mundo. É só 2 ou 3 pessoas se reunirem que Jesus está ali no meio. Mas quando a coisa começou a expandir, começou a tratar de centenas, milhares de pessoas, e pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, pessoas que vinham do paganismo, pessoas que vinham de um judaísmo radical, pessoas que vinham de um judaísmo progressista. Quem está me ouvindo? Aquilo ali
criou uma sopa de letrinha que era uma confusão quase que o tempo todo. E nisso tudo, como não podia deixar de ser, sempre tem os hipócritas, sempre tem os aproveitadores, sempre tem as pessoas que estão ali querendo só dinheiro, tem os manipuladores, os mentirosos, os falsos profetas. E aquilo tudo começou a acontecer dentro da igreja, a igreja tornou-se uma grande confusão. O apóstolo Paulo surge, nessa época, como um diferencial em relação a todos os outros apóstolos. Eu quero dizer todos os outros apóstolos mesmo, porque o apóstolo Paulo ele era um homem extremamente culto, extremamente preparado na teologia judaica. Ele era praticamente um rabino. Quem está me ouvindo? Aliás, praticamente não. Ele era um rabino. Ele era um rabino. E era um cara muito, muito preparado. Paulo falava, deixa eu ver, pelo que eu posso lembrar aqui, ele falava latim, grego, hebraico e aramaico, que eu saiba. Pelo menos esses 4 idiomas ele mandava bem. Ele conhecia a cidade de Tarso, onde ele nasceu, que fica na parte sul da atual Turquia. Foi um centro filosófico importantíssimo. Paulo era cidadão romano. Ele tinha uma série de direitos que outras pessoas não tinham. Vamos colocar hoje aqui, cidadão americano. Quem está me ouvindo? Todos os cidadãos de todos os países são iguais. Amém? O cidadão americano é mais igual. Quando o cara chega, ele mostra a cidadania americana dele, todo mundo quer. Quem é que não quer uma cidadania americana? Quem está me escutando? O pessoal briga por causa de green card. Eu acho isso uma besteira, mas tem gente que acha isso importante. Tá? Ter uma cidadania americana. Ou qualquer uma outra cidadania. Né? Então, o que ficou caracterizado? Ele tinha direitos que outros não tinham. Os romanos dominavam uma boa parte do mundo. Os romanos tinham o direito romano, né, que davam a eles uma série de regalias. Paulo, por exemplo, ele parece uma maluquice, que eu vou falar aqui agora, mas quando ele morreu decapitado porque ele era cidadão romano, ele tinha direito. Amém? Os outros morriam na cruz ou viravam comida de leão. Entendeu? Paulo não. Hã? Ele era julgado, exatamente, ele tinha que ser julgado como cidadão romano. Ele não podia ser... Quando você pegava qualquer pessoa lá, um celta, um cara lá da Macedônia, um grego e tal, você podia crucificar o cara, transformar o cara em escravo, fazer o que quisesse com ele. Paulo não. E Paulo conhecia o direito, mais do que ser um cidadão romano, ele conhecia os direitos dele e várias vezes ele se utiliza disso para se livrar de situações complicadas. Quem está me ouvindo? Além disso, Paulo era ele era profundo conhecedor da filosofia grega. Ele provavelmente, na cidade de Tarsus, havia grandes discussões entre os estoicos e os... Agora eu vou lembrar. Não lembrei. Daqui a pouco eu lembro o nome do cara. Epicureus, de Epicuro. Então havia grandes discussões entre os epicureus e os estoicos. E Paulo estava lá, discutindo filosofia grega com aqueles caras. Ele foi criado nesse meio. Quem está me ouvindo? Então, quando ele se converte, isso tudo cai por terra e ele confronta tudo isso com um cara chamado Cristo. Ele joga isso tudo por terra e começa a declarar uma coisa completamente diferente. Ele destrona a filosofia grega passa a não ser nada diante daquilo que ele está colocando. Ele aceita o debate com qualquer filósofo e ganha. A proposta dele é uma proposta
sobrenatural que vai além de qualquer coisa que aqueles filósofos podiam alcançar. Ele aceita o embate com os... Ele também, um outro detalhe de Paulo, ele era um teólogo judeu, ele estudou aos pés de Gamaliel. Estou usando os termos que estão na Bíblia, né? O que é estudar aos pés de Gamaliel? Ele foi um discípulo de um grande teólogo judeu do tempo dele. Então, ele sendo de uma família benjamita e sendo fariseu de fariseus, porque os pais dele eram fariseus, os avós eram fariseus, e ele era fariseu também, e ele era um benjamita, ou seja, ele tinha muito acesso às questões políticas, ele era do Sinedrim. O que é o Sinedrim? Quem está me acompanhando? Quem sabe o que é Sinedrim? Vamos lá. Sinédrio. Quem sabe o que é Sinédrio? Hã? Mestres da lei? Mais ou menos. Vamos lá. Quem pode me ajudar? O que é Sinédrio? Vamos lá. Não. O Sinédrio era um grupo que tinha um certo nível de poder político dentro de Israel e que tinha um governo sobre, vamos colocar assim, era um governo subordinado ao governo romano. Eles não sobrepujavam o governo romano, mas eles tinham um certo nível de autoridade, até um determinado ponto. Eles tinham soldados. Por exemplo, Jesus foi preso por soldados do Sinédrio. Foi preso por soldados do sacerdote. Não eram soldados romanos que prenderam Jesus. Foram soldados do sumo sacerdote. Imagina um sacerdote que tem soldado. Amém? Não tem lógica. Certo? Não tem lógica para a gente hoje. Mas, naquele momento, aqueles sacerdotes tinham... A gente vai estudar isso depois. História de Israel, e a gente vai falar disso profundamente. Por que o sacerdote tinha soldado? Né? E por que eles prenderam Jesus? Tem todo um contexto histórico aí que eu não vou entrar agora. O apóstolo Paulo, ele surge como um cara que tem acesso a tudo isso. Ele é um cara da elite, ele é um cara do comando. Quem está me entendendo? Amém? Deu para entender isso? A epístola de Paulo aos Romanos, que o pastor Silas tanto enfatizou aqui, e com razão, demonstra justamente esse profundo conhecimento do judaísmo e um entendimento muito profundo de qual é a proposta de Jesus. Por isso que a carta aos Romanos é chamado de Evangelho segundo Paulo. Porque ele conta a história de Jesus, o entendimento de quem é Jesus, a partir do entendimento dele. Sobre aquilo que o pastor Silas colocou, e que eu agora procurei enfatizar, vocês gostariam de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre Paulo, sobre qual era de Paulo? Vamos lá. Pode perguntar, falar, antes de eu prosseguir. E eu vou dizer qual é o meu plano de aula aí para vocês. Fala, campeão. Entre o momento em que ele se converteu e o momento que ele começou o ministério dele, passaram-se 14 anos. Dá a impressão que ele caiu do cavalo e começou a pregar, né? Mas não, passaram-se 14 anos. O começo disso foram 3 anos no deserto. Depois ele foi para Jerusalém aprender com os apóstolos. Tem uma lógica assim profunda em relação à autoridade espiritual e submissão. Paulo não fez nada da cabeça dele. Mesmo quando ele discordava dos apóstolos, ele discordava em lealdade. Ele nunca dividiu a igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. Ele discordava de Paulo em lealdade, dos apóstolos, de Pedro, de outros, de Tiago.
Ele colocava o ponto de vista dele, mas sempre em submissão à igreja, porque ele se submeteu ao presbitério de Jerusalém, sempre. Depois o presbitério de Antioquia, que era um outro lugar tão, digamos assim, tão forte espiritualmente quanto Jerusalém, né? E ali ele recebeu a imposição de mãos e depois ele foi o segundo no ministério de Barnabé. Sempre que Deus quer levantar alguém e colocar alguém numa posição de comando, bota o cara em segundo primeiro. Interessante isso. Pode. Qual a causa da morte dele, que ele foi decapitado? Na frente de quase toda, muita gente presenciou a morte dele quando ele foi decapitado. Decapitado. Bom, tem várias coisas que eu quero colocar. Eu não tenho nenhuma garantia de que ele foi decapitado. Quer dizer, eu não tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a lei dava a ele esse direito e existe um consenso da tradição de que ele teria sido decapitado. Tá? Aconteceu alguma coisa na vida de Paulo que colocou a segunda prisão dele como sendo uma prisão vergonhosa. A primeira foi uma prisão política. Ele foi um preso político, o apóstolo Paulo. Por ser um preso político, ele tinha direito a ficar numa casa alugada e tinha 3 guardas romanos da guarda pretoriana que ficavam tomando conta dele. A segunda prisão também foi uma prisão de caráter político, mas já foi em função do incêndio romano. A segunda prisão foi feita por Nero, que foi o cara que botou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos. Então, do tipo assim, precisava arranjar um culpado. O culpado foi Paulo. Ele era uma das lideranças, entendeu? Paulo, Pedro, todos os caras. A Igreja Católica fala que Pedro morreu em Roma. Não temos nenhuma prova, nenhuma evidência disso, a não ser a tradição, entendeu? A tradição verbal da Igreja. A gente não tem nada escrito na Bíblia sobre que prova que Pedro teria morrido lá. Mas uma coisa é certa, minha irmã, a segunda prisão de Paulo foi após o incêndio de Roma. Após o incêndio de Roma, a perseguição contra os cristãos veio com tudo. Veio com tudo. Porque Nero precisava arranjar um culpado pelo aquilo ali. E culpou os cristãos, morte aos cristãos. Boa pergunta. Sim, é uma coisa interessante. Ele quer levantar Eliseu para fazer muitas coisas. Coloca Eliseu sendo discípulo de Elias. Ele quer levantar Moisés para libertar o povo dele. Primeiro deixa ele 40 anos com Jetro. Entendeu? Coisas assim interessantes que a gente... Josué foi o cara que entrou na terra prometida, mas primeiro ele ficou com Moisés. Foi o segundo de Moisés durante muito tempo, entendeu? São detalhes assim que eu vejo Deus mostrando. Muitas vezes eu sigo essa estratégia. Quando eu quero levantar uma liderança, eu boto o cara para ser o número 2. Eu vejo que o cara tem condição de ser o número 1, mas eu boto ele para ser o número 2. Para ele aprender com alguém. Ele tem que ter experiência. A experiência que ele vai adquirir abaixo de alguém. Depois ele é colocado para cima. É muito difícil eu colocar o cara chegar na igreja e daqui a pouco ele está liderando alguma coisa. Muito difícil. Muito difícil. Normalmente vou dizer assim, vou te colocar para ajudar o fulano. Aí o cara fica ajudando o fulano. Depois de um tempo, aquele fulano vira para mim e diz assim, o cara, show. Aí eu boto ele para ser o número 1. Como eu vejo isso na Bíblia, eu digo, pô, tá aí, né? De repente a Bíblia tem alguma coisa para ensinar a gente, né? José, pois é. Fala. Sim. Ele ficou... Sim, ele foi fazer uma faculdade de teologia com Deus.
Porque, escuta, deixa eu te falar, olha que coisa tremenda. Hoje nós temos um Novo Testamento escrito, entre outras caras, um dos principais escritores, não, o principal escritor do Antigo Testamento é Paulo. Entendeu? Eu não estou dizendo que seja o relato mais importante. Eu acho que os relatos mais importantes são os evangelhos. Acho. Tá? Todos eles são importantes. Nada está ali à toa. Mas o maior escritor do Novo Testamento é Paulo. É o cara que compilou, é o cara que criou, é o cara que fez a espinha dorsal do que nós somos hoje na igreja, do pensamento, da teologia cristã. Ele é o primeiro teólogo. Nesses seminários que tem patrono, né? Padroeiro, né? Santo padroeiro dos teólogos é Paulo, São Paulo, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro teólogo. Ele foi o primeiro teólogo, como vocês aqui são teólogos, né? Todos aqui são teólogos, quem está me escutando? Entendam isso, guardem isso e se conformem. Não lutem contra. Todo mundo que está no seminário é teólogo, está estudando. Então, o que acontece? Ele foi o primeiro cara que pegou e começou a pensar o evangelho. Ele começou a destrinchar, a criar uma estrutura moral, de pensamento, de entendimento, de tudo aquilo que Jesus fez. Muito do que ele escreveu, ele fala de coisas que Jesus falou, ele escreve coisas que Jesus falou, que os escritores do Evangelho não falaram. Por quê? Porque ele ficou lá em Jerusalém aprendendo com os caras. Ele ficou lá com João, com Pedro. Depois. Sim, tremendo. Ele teve que se... Vamos colocar... Não, você já ouviu falar da coisa se reinventar? Você imagina o que é para um fariseu de fariseus, um cara que a vida inteira pregou a lei e perseguiu o cristão. De repente caiu as vendas dos olhos dele, ele olhou para tudo aquilo que Cristo falou e disse, uau! De introspecção, ele teve um tempo de deserto. Muito culto, muito preparado, com muitas convicções. Paulo começou o ministério dele já coroa. Ele não começou o ministério dele com 20 anos. Paulo começou, já coroa o ministério dele. 50 é blau. Espera aí, respondi? Amém. Sim. Sobre esse período, não posso dizer para você. Tem que pesquisar. Eu conheço vários professores que citam isso. Tá? Agora, onde eles buscaram isso? Com certeza foi na Bíblia. Como? Não sei. Porque todos eles só têm a Bíblia como revelação. Mas se você me disser qual é o capítulo, versículo, qual é o livro, não vou saber dizer agora. Posso pesquisar e depois te falo. Tá? Amém? Qual é a visão que eu quero passar para vocês a respeito das epístolas paulinas? Eu não vou voltar a Romanos. Amém? O pastor Silas pediu para vocês fazerem algum trabalho? Sim. Então, eu peço, por favor, que vocês entreguem esse trabalho depois para mim, que eu vou dar uma olhada nele. Tá? Eu não... Hã? Pois é, O Silas, ele não me passou nada, entendeu? Eu tive que correr atrás. Sim, eu vi. Leia de 1 a 7 e depois expliquem para mim o capítulo 8. Eu vi. Achei maneiro. Não, achei legal. Entendeu? Porque o 7 é diferente do 8, né? Legal. Ele botava vocês para teologar. Né? Mas, amém. Eu preciso ver depois, aqueles que tiverem esses trabalhos. Hã? Não. Esse é o pastor Gustavo.
Anticristo do Silas, eu vou ficar assustado. Então, vamos lá. Qual é a minha ideia que eu quero propor para vocês como proposta de estudo? Eu quero ir para as outras cartas de Paulo. Tá? Eu quero falar de Coríntios, quero falar de Gálatas, Tessalonicenses, as epístolas pastorais, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Eu quero falar desse aspecto dele como pastor. Amém? Porque isso tudo é base para a gente. Não é só o pensamento teológico, acadêmico de Paulo. Ele na relação dele com... domingo agora eu trouxe aqui na igreja uma palavra sobre uma relação pessoal de Paulo com Timóteo. Quanta coisa de Deus tem ali. Entendeu? Então, eu queria sair só do aspecto acadêmico, teológico, do entendimento de Cristo, do sacrifício vicário, o sangue derramado. Eu quero sair disso aí um pouquinho e ir para o pastor Paulo. Como é que o pastor Paulo pastoreava as igrejas que ele ia abrindo? O evangelista Paulo, o cara que lidou com muitos problemas. E eu queria, inclusive, hoje, começar com uma igreja bem tranquila, uma das igrejas dele, assim, bem tranquila, a de Corinto. Tá? Hã? Cara, a igreja de Corinto é uma confusão, e eu queria começar por aí. Pode ser? Então, a gente vai começar pela igreja de Corinto. Eu vou pedir para vocês lerem em casa Gálatas. Lê o livro de Gálatas e Efésios e Gálatas, tá? E a gente, então, vai trabalhar a partir daí. Vamos começar hoje por Corinto? Amém? Amém? Estamos juntos? Então, vamos lá. A primeira coisa, para a gente começar a abrir a nossa mente. Quantas cartas nós conhecemos que foram trocadas entre Paulo e a igreja de Corinto? 2. Entretanto, tudo indica que são 4 cartas. Quem está me ouvindo? São 4 cartas. A que nós chamamos de primeira epístola, a palavra epístola significa carta, tá? A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, na realidade, é a segunda carta. O que a gente... Isso aí tudo... Eu vou falar sobre isso depois, tá? Mas vou entrar em detalhes nisso depois. Mas o mais importante, e a que nós chamamos de segunda, na realidade, é a quarta carta. As outras cartas se perderam. A gente não conhece, se perderam, e ninguém conseguiu achar. Beleza? A que nós chamamos de 1 Corinto encontra a igreja de Corinto numa confusão tremenda. Primeiro, falando especificamente de Corinto, Corinto era uma cidade, era uma capital de um estado que praticamente pegava todo o sul da Grécia. Era um grande estado, além de ser uma cidade extremamente próspera, muito rica, tinha muita troca ali, era um lugar de negócios, era um lugar mas também de muita idolatria, a idolatria grega, e um lugar de muita imoralidade. Isso não é uma imoralidade sob o ponto de vista cristão só, não. Quando alguém queria chamar alguém de safado, chamava o cara em grego de Korintiosestein, que significa cidadão de Corinto. Eu quero chamar o cara de safado, dizer, esse cara é um Korintiosestein. Já sabe, quando vocês quiserem xingar, anota, amém? Seminarista tem essas coisas, né? Em vez de xingar o cara de safado, chama de Korintiosestein. O que isso significa? Porque era uma cidade
haviam muitos deuses, havia muita idolatria, havia muitos cultos a deuses. Passavam por rituais de sexo, sacerdócio ritual, homossexualismo ritual, o homossexualismo consagrado a demônios e a prostituição também. As mulheres eram prostitutas rituais, ou seja, elas se entregavam Não, querido, não é a igreja, não. Eu digo a cidade de Corinto. Cidade de Corinto, tá? Muita idolatria, muito sacrifício a deuses, a demônios. E essa situação, inclusive, é bom que a gente já toca nisso aí, nesse texto de Corinto, porque muitas vezes vocês escutam falar, tem muitas igrejas que as irmãs não podem cortar os cabelos, amém? Por causa desse texto especificamente. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ele começa a falar, ele entra em detalhe na igreja sobre o cabelo da mulher. Olha só, está na Bíblia. Sobre o cabelo da mulher. Por quê? Porque as prostitutas rituais eram carecas. Então, o que ele fala? Se uma mulher é honrada, tem que usar cabelo comprido. Entendeu? Por quê? Quando você tinha uma reunião das pessoas cristãs na casa de alguém e tal, e chegava aquelas mulheres carecas, ele dizia o seguinte, se a pessoa é careca, né, a mulher era careca por causa do passado dela, porque ela tinha rompido com aquilo, mas ainda estava com os cabelos, então que ela usasse véu para cobrir. Aí você tem aí a igreja do véu, amém? Você tem a igreja do véu, você tem a igreja que não pode cortar cabelo. Mas o fundamento disso está em Coríntios. Mas a gente tem que entender o que estava acontecendo ali. Porque essas prostitutas rituais, elas tinham esse costume de ser carecas. Por isso que o apóstolo Paulo ele manda os varões usarem cabelo curto e as mulheres usarem véu ou deixarem o cabelo crescer. Uma forma de mostrar que houve rompimento com o culto daqueles demônios, que elas não eram mais sacerdotisas de Afrodite, na realidade. Não. É honroso para o homem, ele inverteu, ele disse, é honroso para o homem que o homem use cabelos curtos. Homossexuais rituais. Provavelmente ele estava separando o culto, exatamente. Mesmo que não fossem homossexuais rituais, né, não fossem sacerdotes de homossexualismo ritual, não fossem prostitutos rituais, tá, ficava caracterizado que eles cultuavam aqueles demônios. Então ele fala para diferenciar, para separar, para dizer, olha, nós não somos mais desse grupo, somos um outro grupo. E isso era um costume entre os judeus também. Entendeu? Só que é aquilo que eu falei, esse pessoal vinha para a sinagoga. Agora imagina, essa galera toda entrando na sinagoga, aquele monte de prostituta ritual, careca, os caras cabeludão. Gustavo, por exemplo, jamais poderia. Né? Então, justamente a ideia era diferenciar mesmo, era criar essa... Quem entendeu? O problema da prostituição, dos rituais de sacerdócio ligado a cultos com atos sexuais, pois não. Isso é bem antigo e você denota realmente que não foi só ali. Por exemplo, no culto a Baal dos cananeus, também tinha isso. As sacerdotisas, por exemplo, Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa
prostituta ritual. Quer dizer, olha quem Acabe arranjou para ser rainha de Israel, né? Você vê que esse negócio do homem errar o alvo já é antigo, viu, careca? Só Jesus para ter misericórdia da gente. Né? Então, porque você tem você nota que é uma ação satânica sobre isso. A gente entende hoje, e eu prego isso nas igrejas, tá? Que existem muitas formas de imposição, aliás, de impartição de espírito. Quem está me ouvindo? Então, você imparte um espírito pela palavra, você imparte um espírito pela imposição de mãos, quando você ordena, e você imparte um espírito, Existe essa palavra em português, impartir? Vê se existe. Impartir. Não existe em português. Então é transferir. Transferir, tá? Eu uso a palavra impartir por causa do inglês impartation, porque eu fixei essa palavra por causa do Dan, que fala de transferência de espírito. Então você tem a transferência espiritual pela palavra. Uma palavra pode contaminar com o espírito. Pela imposição de mãos, por isso que você tem isso na macumba, tudo quanto é lugar, e tem na igreja também imposição de mãos para ordenação ao sacerdócio, para ordenação para uma série de coisas que você chama uma pessoa para colocar ela em autoridade, a gente impõe as mãos. E você tem a outra forma de transferência de espírito é a relação sexual. Eu sei disso, Deus sabe disso, e Satanás sabe disso também. Então, dentro de muitos rituais satânicos, até hoje, inclusive nos rituais satânicos ligados ao satanismo, sempre você tem a prostituição ritual. Sempre. Se vocês entrarem, eu sei que... Agora vocês são teólogos, não é mesmo, Anjo? Teólogo pode tudo. Tem que tomar cuidado para não se contaminar. É igual a médico. Médico ele tem que saber lidar com uma pessoa cheia de vírus, fazer pesquisa, ir lá e tal, e não se contaminar. Então, se você quiser pesquisar, pode pesquisar à vontade. Entra lá, satanismo. Entra lá para você ver. É ritual o tempo inteiro com... rituais ligados com a relação sexual, com a prostituição ritual. Corinto era isso aí. Pode. Tem. Sim, porque não fala desse jeito. Você tem que ler a Bíblia toda. Sim, essência da Bíblia. Então, o que você nota pela Bíblia? Você tem a palavra que contamina, né? Você tem a palavra que cria, a chamada palavra rema, a palavra criadora de Deus, tá? E você tem também a palavra mentirosa de Satanás, que a Bíblia diz, João 8,44, que Satanás é mentiroso e pai da mentira. E quando ele mente, ele faz aquilo que lhe é próprio. E ele vira para os judeus que estavam acusando ele, Jesus, e disse: vocês querem me matar. Tens demônio. Ninguém aqui está querendo te matar. Estão querendo me matar, porque Jesus estava falando da palavra que eles estavam dando, que estava matando a identidade dele. Uma palavra pode matar a identidade de alguém. Uma palavra pode... Por isso, até hoje, os judeus entendem que uma palavra... Eu agora não vou me lembrar da palavra em hebraico, como é que é, mas eles têm uma expressão em hebraico de a palavra assassina, a palavra que mata. Ou seja, Jesus... Pô, caraca, isso dá todo um estudo. Eu não vou parar aqui, porque senão eu vou ficar estudando só isso. Só isso. Mas, de uma forma geral, aqueles judeus que estavam ali estavam tentando dizer para Jesus que ele era filho de uma prostituta, que ele não era filho de Deus, que ele não sabia quem era o pai dele. Nós temos como pai a Abraão. E você? Quem é teu pai? Entendeu?
E Jesus fala, vocês são se vocês fossem filhos de Abraão, agiriam como Abraão. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, que foi mentiroso desde o princípio. E quando ele mente, ele faz aquilo que lhe é próprio. Então ele diz o seguinte: se é filho de Abraão, faz as obras de Abraão. Se você está mentindo, você está fazendo a obra de Satanás. Você está mentindo contra mim porque você está querendo me matar, mas eu não aceito essa palavra. Eu não aceito essa palavra de morte contra mim. Está tudo no capítulo 8 de João, que eu não vou parar aqui agora para ver, que a gente está vendo as epístolas de Paulo. Mas até hoje os judeus têm isso. Eles entendem que uma palavra mata. Eles entendem como assassinato. Jesus também, tem vários textos que Jesus fala disso. Voltando ao ponto. Então, Corinto era isso aí. Tá? Como é que era a igreja de Corinto? A igreja de Corinto estava caracterizada por 3 pontos principais: a desunião, falsos ensinamentos e imoralidade. A desunião, mas era muita desunião. Quando você deixa o espírito mundano entrar dentro da igreja, aquilo que ocorre na igreja de Corinto acontece dentro da igreja. Você tem irmão processando irmão, os caras levando o outro irmão ao tribunal por causa de dinheiro. E Paulo fala, pô, isso aí é uma vergonha. Será que não tem ninguém para sentar com vocês dois aí e resolver essa questão de um ter que levar o outro? Mas isso não acontece até hoje na igreja. 2 irmãos em Cristo, criando contenda, um vende o carro para o outro está com o motor batido, o outro sabia que estava com o motor batido, mas não conta nada. Entendeu? Tudo um engana o outro. Graças a Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor, eu tenho convivido com uma igreja que não é assim. Mas eu já vi muito isso dentro de igreja. Muito. Nego dando calote. Pega um dinheiro emprestado, não paga. Engana outra pessoa. Compra, não paga. Vocês já viram isso? Sabia que existe isso em igreja? Você vê? Você vê? Não gosto nem de pensar nisso. Já estou pensando aqui. Hã? Não, Sandro. Sandro, já peguei 3 processos por causa de Sandro. Era guitarrista. Então, Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele era pastor da igreja de Éfeso. Paulo ele foi a Corinto, reuniu uma galera lá, começou uma igreja, ficou 2 anos com eles e foi embora, continuou a viagem missionária dele. E ele foi mantendo relacionamento. Quando ele escreve essas cartas, ele era pastor na cidade de Éfeso. Estava super bem lá. Eu acho que ele devia pensar assim, meu Deus, esses caras... Deixei tudo organizado lá, os caras estão se matando agora lá. Foi exatamente isso que estava acontecendo. A igreja, ela se esfarelou em várias lideranças. Você tinha líderes que disputavam a autoridade dentro da igreja. E tinha um grupo de pessoas que não estava ligado a ninguém, porque eram pobres. E ficavam relegados a um segundo plano, porque eram pobres. E esses aí ficavam com Pedro. Porque se identificavam com Pedro. Porque Pedro era, como direi, grosso, rústico. Entendeu? Ele era aquele cara, pescador, cara simples e tal. Então, os pobres ficavam ligados com esse grupo. E a galera que tinha uma condição um pouco melhor começou a procurar os seus e todo mundo intelectual, discutindo, brigando dentro da igreja e tal. Aí Paulo já entra arrebentando com isso, dizendo, vocês estão totalmente... Vamos pegar alguns textos. Alguém tem Bíblia aí?
Deixa eu te falar uma coisa. Seminarista tem que ter Bíblia de papel, mano, velho. De preferência, Bíblia de estudo. Pô, seminarista com Bíblia de... Olha só, olha para mim, estou falando sério. Seminarista tem que ter biblioteca. Tem que comprar livro. Não tem que viver de internet. Tem que comprar livro de teologia. Tem que comprar coleção de livros de teologia sistemática. Seminarista é isso, cara. Tem que estudar. Uai, sou. Tem que meter a cara, não tem jeito, não. Baixa. Deixa eu ficar calado. Vai baixando, quando você vê, está lá no inferno já. Vai baixando a nota, Amém. Hã? Videoteca. Vamos lá. Vamos falar, eu queria falar desses pontos. Divisão e outros problemas e tal. E eu vou colocar alguns textos selecionados aqui para a gente conversar. 1 Coríntios 1:11. Primeiro, um versículo só. Por aí. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vocês. Sim. Ou seja, chegou alguém aqui dizendo que o pau está quebrando aí, que vocês estão em contenda. Quando a gente fala de contenda, não é que as pessoas estão sentadas discutindo, não, amém, amados? Contenda quer dizer que teve racha na igreja. Quem entendeu? Capítulo 6, versículo 1-8. Capítulo 6, versículo 1-8. Pode ler para mim? Só um pouquinho. Ousa algum de vós, tendo um queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles e os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante incrédulos? Até o 6. Isso que a gente acabou de falar aqui agora. Pô, será que não tem uma pessoa, um presbítero, né? A palavra presbítero é ancião, né? Um ancião, um presbítero, uma pessoa sábia para sentar e dizer assim, não, peraí, qual o problema de vocês? Vamos conversar aqui, vamos resolver. Vamos tomar uma atitude. Será que não tem um? Eu falo isso para envergonhar vocês. Estou falando para vocês terem... Paulo, se vocês acham o pastor João duro, vocês não sabem como é que é Paulo, cara. Paulo sentava a mamona. Entendeu? Estou falando para envergonhar vocês, não tem ninguém aqui que possa sentar e conversar e resolver essa questão. Agora a gente tem que pegar isso aqui e levar para incrédulo, para os não crentes nos julgarem, para os não crentes chegarem para nós e resolverem os nossos problemas. Será que a gente não pode? Vocês não sabem que nós seremos aqueles que julgarão os anjos? Nós seremos aqueles que vão avaliar as coisas celestiais, quanto mais essas coisas aqui terrenas. Será que não tem ninguém para pegar e resolver? Por que ele está falando de uma forma tão dura e tão agressiva com aquele povo? Porque eles transformaram a igreja num núcleo de contendas jurídicas e estavam levando para os juízes resolverem, os incrédulos, para a justiça comum.
Por isso eu acho isso um absurdo dentro da igreja. Eu acho um absurdo. Um irmão que processa outro irmão está em pecado, mano, velho. Hoje. Por quê? Porque sendo igreja, pode ser que seja uma outra coisa qualquer. Tem muita gente dizendo que é crente, que não é crente, não é coisa nenhuma, não faz parte de igreja nenhuma. Aí tira aquela onda de crente, né, como, né, a gente cansa de ver aí, e depois, só para poder dar uma volta em alguém, para fazer uma coisa errada e tal, para seduzir, aí o cara diz que é crente. E não é. Tá? Mas, sendo membros de uma igreja, sendo membros de uma comunidade, ter uma contenda entre dois e os dois irem para a justiça, isso é uma vergonha para a igreja. Vocês já viram algum caso assim? Infelizmente, eu já. Isso é um absurdo. Não, irmão? Concorda comigo? Você que é uma evangélica que já veio de outros carnavais, já viu isso, não já? Pois é. Já vi irmão que vendeu o carro para o outro e disse assim, deixa o carro aqui, deixa o documento, tal, não sei o quê, te pago na segunda-feira. O cara está esperando até hoje. E o cara passeia de carro para lá e para cá. O cara tomou posse do carro. Ele tomou posse do carro do irmão. E eu não sei se vocês sabem, o cara não, depois que o cara tem a posse, não é isso, doutora? Depois que a pessoa tem a posse, não pode chegar lá e pegar de volta, não. O cara foi lá, pegou, eu vou te dar um sinal aqui de R$1.000, tá? Amanhã, até o final do mês, eu te dou o resto. Vou levar o carro, mas pode ficar tranquilo que no final do mês eu te dou. Pega, sai andando com o carro, depois o cara não paga, você não pode ir lá e dizer, vem aqui pegar meu carro. Não pode, não. A não ser que você vá o quê? Pega uma arma, bota na cabeça do cara, mas aí, imagina. Não. O irmão Léo já me contou coisas assim, entendeu? Terríveis. Reunião de assembleia, Assembleia de Deus, que para mim, coisa de doido, pastor tira a arma para pastor lá, a gente está pensando o quê? Isso é do meu campo, do outro campo. Estou brincando com você, Léo. Estou brincando com você. Muitas dessas informações, tem um amigo meu chamado pastor Martim Monteiro. Ele me passou muito, ele era professor também, me contava cada coisa, que eu ficava arrepiado. Eu digo, meu Deus, isso é igreja mesmo? Mas isso é igreja carnal. É a igreja de Corinto, é a igreja carnal. Corinthians Stein. Igreja carnal. É o pastor que tem relações sexuais com metade da igreja. Não é que o cara teve um momento, não. Não, ele sistematicamente tira o cara daqui e ele vai para lá. É o pastor que é homossexual e pega os garotinhos da igreja. Aí, na hora que estoura o escândalo, ele sai dessa igreja, vai para outra igreja, vai ser copastor de outro pastor. Daqui a pouco ele pega os garotinhos daquela igreja também. Você acha que isso não existe? Fala comigo, está repreendido em nome de Jesus. Mas existe. Tá? Nós estamos no seminário, a gente tem que falar. Capítulo 10, versículo 20 ou 22. Para a gente falar da igreja de Corinto. 10, 20 ou 22. Pode. Só um pouquinho, Leandro. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? De que Paulo está falando aqui? Ele está falando
do sincretismo religioso que estava começando a acontecer entre a igreja e os rituais pagãos daquele tempo. Ou seja, o pessoal começou a... Por quê? Alguém aqui já foi espírita? Além de mim? Espírita mesmo, de centro, de tudo. Observa que tem muito... Eu fui. Pois é, você foi nascido... Tem muita comida, não tem, não? Sempre tem muita comida? Muita comida. Muita comida. É uma característica. São características que você tem lá. Prostituição, não pega todo mundo, homossexualismo. Olha, eu devo ter conhecido pelo menos uns 10 pais de santo. Quantos eram homossexuais? 10. Todos eram, praticamente todos eram homossexuais. Praticamente não, todos eram homossexuais. Muita prostituição, muita comida, sabe? Então, o que acontece? Isso é uma estratégia satânica que não está começando agora. Sempre teve. Sempre teve essa estratégia de comida consagrada. Não é uma comida comum, é comida consagrada, é comida separada, é comida de santo. Deus me livre. Entre aspas, tá? Ou seja, são comidas consagradas em rituais que são dadas. As pessoas comem à vontade, não tem problema nenhum. Tem gente que leva para casa, dá para os outros. E tem gente que recebe assim, na sua casa aquela comida, come também. Eu não. Eu não como mesmo. Pode, pastor, eu sou consagra e come. Eu posso até fazer isso. Se eu não tiver outra coisa para comer, não tiver nada, Deus não vai me deixar, nunca me deixou nessa situação. Entendeu? Nunca me deixou. Mas suponhamos, se deixasse, eu consagrava e comia. Entendeu? Eu digo, maior é o Senhor. É Deus que mandou para mim, ia comer. Mas é óbvio que o apóstolo Paulo está dizendo, não quero que sejais participantes da mesa de demônios. Pô. Eu não quero que vocês comam um pão de demônios. Eu não quero que você... Agora vamos ampliar isso, quem está me ouvindo? Vamos ampliar esse raciocínio. Eu não quero que vocês participem do dinheiro desse pessoal. Não quero que vocês participem de nada relativo a eles. Nada. Qualquer coisa que eles te derem, vocês não pegam. Não é para conviver. A Bíblia diz, com os tais nem o mesmo comais. Quando o apóstolo Paulo... Você vê como é que toda hora a gente cita Paulo, quando a gente fala da igreja? Você nem deve comer com quem? Com quem é rebelde. Com quem é rebelde, com quem é mentiroso, com quem está traindo, com quem está tentando dividir a igreja, com quem está tentando matar a tua fé. A pessoa está tentando matar a tua fé e te leva para comer na casa dela. Aí você vai. A pessoa está tentando matar a tua fé. Você segue ela no Facebook, segue ela não sei das quantas, curte tudo e tal, e recebe presente, manda presente. Caraca! Não quero que sejais participantes da mesa de demônios. Sai fora! Amém? Isso é doutrina. Amém, amados? Apóstolo Paulo, não é pastor João Batista, não. Quem está me entendendo? Quando eu falo essas coisas, eu dizer assim, o pastor João é tão radical. Caraca, não sou eu, não, é Bíblia. É Bíblia. Ontem estava falando na pregação, é porque ele não estava aqui, né? Mas durante a pregação eu estava falando que o apóstolo Paulo, ele não diz só assim, olha, tem algumas pessoas por aí que estão dizendo, não, ele fala o nome, fulano, beltrano, ciclano, sai fora desses caras. E eu faço a mesma coisa. Se eu tiver que dizer, eu falo. Sai fora, não fica andando com essas pessoas. Não anda com ela, não come com ela, não participa. Porque por trás daquilo ali tem um governo. Amém? Amém, irmãos? Não, o que acontece? Eu tenho um problema, não é um problema, é uma questão. Na minha casa,
em relação a isso aí que você falou. Porque o senhor sabe, né? Da onde eu vim e tal. A minha mãe até hoje ainda é espírita e tal. Mas o que que acontece? É, já teve várias vezes que eu passei dificuldade e tudo, e ela já chegou lá com dinheiro na mão e me deu, eu não pedi, e eu estava precisando muito, e eu peguei, sabendo de onde vinha, e, e eu orei a Deus, chorei, mas eu acredito que foi Deus que mandou para mim, entendeu? Então por isso eu não tive assim. Pode. Então, por isso que eu coloquei. Quem já viu frango de macumba? Você comeria? Eu sim. Se eu não tiver nada para comer, aquele franguinho assado, quem está me escutando? Eu não tenho nada. Eu não tenho. Aí vem alguém, eu estou passando na rua assim, olha, tem aquele franguinho. A farofinha. Eu dispenso a pinga. Viro ainda para o Santos assim, a pinga é tua. Tá? E... Hã? Não, Deus não vai fazer isso comigo. Deixa eu colocar. Agora vamos brincar. A gente está brincando, mas está falando de uma coisa muito séria. Olha o que ele falou para mim. Diz assim, pô, eu não tinha, não pedi. A minha mãe veio e me deu. Eu sei que ela tem uma relação com demônios. Esse dinheiro veio para mim. Eu não sei quem acha que Satanás é dono de alguma coisa. Deus, o Senhor, é dono do ouro e da prata. Se veio para você, pega, consagra e usa. Ponto. Tá? Veja bem, você ser participante, você ser sócio da mesa de demônios. É você entrar junto com ela na adoração para você ganhar a tua parte, para você estar ali naquele negócio também. Há um culto. Existe um culto. Eu tenho que ser franco com vocês. Crente, por exemplo, não se envolve em carnaval. Por quê? Carnaval é um culto. Vocês concordam comigo? Ah, pastor, mas eu estou ali ganhando meu dinheiro. Brother, ganha dinheiro de outro jeito. Não, mas eu fabrico fantasia. Pô, fabrico outra coisa. Pô, busca um outro. Eu não posso largar isso agora. Amém. Começa a orar. Pede a Deus uma outra profissão. Pede a Deus uma outra possibilidade para você não ficar preso àquilo ali. Busca no Senhor. Não é uma questão de preconceito, não é uma questão de nada. É porque é um culto. O carnaval é um culto. É um culto a demônios. Quem viu o Jesus da Mangueira? Jesus da Mangueira é falso. Aquilo ali não é Deus, coisa nenhuma. Não é o meu Jesus. É um outro Jesus. É um outro cara que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. É uma proposta ideológica, política. Quem está me ouvindo? Então, essa miscigenação o apóstolo Paulo quebrou. Através das cartas dele. Você pode... Eu gostaria que... Eu vou pedir para vocês, como dever de casa, né, lerem Gálatas e Efésios, mas vou pedir, já que a gente falou hoje da carta de Corinto, as duas cartas aos Coríntios, e a gente eu não pedi numa aula anterior a vocês, tá? Então, na aula que vem, a gente vai fechar essa questão da igreja de Corinto e eu vou entrar em Efésios e Gálatas. Antes disso, por favor, 11, 18 a 22. Alguém pode ler para mim? 11, 18 a 22, 1 Coríntios. Eu também vou falar algumas coisas na aula que vem sobre 2 Coríntios. Aí já não tem muita introdução, já falei tudo que eu tinha que falar de introdução, já vou direto ao assunto. Vamos lá? Fala. Léo, você. Vai deixar no outro, tá bom. Do 18... Porque, antes de tudo,
Ouço que quando vós vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes vós, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. É mais ou menos como se a gente falasse assim, vocês acham que eu estou achando isso bonito? Só que ele fala, louvar-vos-ei? Amém? Mas ele é como se ele estivesse dizendo, vocês acham que eu estou achando isso bonito? Pois eu não acho bonito, eu acho errado o que vocês estão fazendo. O que estava acontecendo ali? As pessoas iam para a ceia e levavam para ali muito vinho e boa comida e se juntavam os ricos. Amém? Os ricos, onde comiam e se embriagavam. Enquanto os pobres ficavam sem comer nada. Então, é óbvio que isso é um absurdo, o que estava acontecendo na Santa Ceia. Porque aqui na nossa Santa Ceia, a gente pega aquele pãozinho, amém? Pega um pedacinho de pãozinho assim e aquele suquinho. Eu tenho um horror daquilo ali. Por isso, não, eu gostaria que a nossa Santa Ceia fosse assim, um mesão com muito pão, entendeu? Tipo pão, aquele pão árabe, né? Não é nem o matzah, que é o pão sem fermento e tal, não é nem o matzah, seria pão árabe mesmo. E podia ter mais coisa também, podia ter pão, vinho, suco de uva, tudo à vontade ali, todo mundo pegasse esse serviço. Eu acho que isso tem mais a cara da igreja primitiva. A igreja primitiva é isso. Esse pãozinho com aquele copinho, aquilo ali, não é... Quem está me entendendo? Não era assim. Não era assim. Uma vez por ano, antigamente, aqui, a gente tinha ceia da comunhão. A gente fazia um mesão aqui, só que a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Era uma igreja pequena. Nós ainda somos uma igreja pequena. Mas já não dá mais. Mas em nome de Jesus, quando a gente tiver aquilo lá, a gente vai fazer. Aquele mesão enorme, botar um monte de comida ali, amém? E cada um traz o negócio, todo mundo bota a comida em comunhão, e a gente descobre que todo mundo traz poucos, todo mundo come pra caramba e sobra. Quem está me ouvindo? A comunhão, a divisão, é uma coisa tremenda o que Deus faz. Quando as pessoas colocam o que elas têm em comum. Quem pode glorificar a Deus? Hã? No batismo a gente faz isso. O batismo é... Caraca, tem como explicar. Ainda tem comida, a pessoa ainda leva coisa para casa. Entendeu? Já cansei de trazer frango do batismo, fico aí 2 dias comendo frango lá em casa, até no café da manhã. Amém? Então, anotem, por favor. Ler 1 e 2 Coríntios. Eu vou falar um pouco de 2 aos Coríntios. Ok? Ler 1 e 2 aos Coríntios. E ler Efésios e Gálatas, que eu vou introduzir Efésios e Gálatas. Se vocês já leram, vai ser mais fácil, porque eu já vou citar sem precisar a gente ficar toda hora parando. Amém? Quem foi abençoado nesse estudo aqui? Amém? Estamos juntos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula. Pai, que a gente possa estar dando prosseguimento ao estudo das cartas de Paulo. Senhor, e aprendendo muito com o pastor Paulo, aprendendo muito com o missionário Paulo. Senhor, que ele esteja ensinando para a gente essa coisa de ser igreja. Senhor, que o Senhor deu a ele como revelação e que serve para todos nós até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Semana que vem tem mais. Quem tem trabalhos...
Passa para mim.